Vossa Senhoria apoia as considerações do presidente sobre as vacinas? Eu não estou aqui para apoiar ou desapoiar nenhuma conduta de nenhuma pessoa, porque isso é uma coisa do fórum individual. Eu estou aqui para declarar cientificamente a minha posição. E o que as pessoas fazem com a minha posição é de fórum individual. Então a senhora não apoia? Eu não tenho uma opinião, aliás, opinião não se dá, desculpa, opinião a gente não dá, a gente tem que dar evidências científicas. Então, nesse momento... Mas a pergunta, a senhora concorda ou não concorda com as posições reiteradas e públicas dele? Senhor, me desculpe, eu não conheço todas as opiniões do presidente. Então vou colocar algumas para ouvir a senhora. Por favor, coloque o próximo vídeo. Na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu começar aqui a falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar filo, não tem nada a ver com isso. O que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas. Tem que deixar de ser um país de maricas. Então, Maria, tem mais de 300 mortes. Quando pode esperar? Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. É verdade sobre o Ministério da Saúde. Eu não sou governo. Pressa da vacina não se justifica. Apesar da vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só fala aqui na casa da tua mãe. Estou dando um péssimo exemplo. Um imbecil. Querido governador São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe disso? Poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra, não, ok? Procura outra. O povo não vai comprar tua vacina, tá vendo? Ok? Procura outro para pagar tua vacina. Tinha muita gente indo pra lá tomar. Eu estou com Covid. Eu vou tentar fazer uma formulação na medida em que Vossa Senhoria pediu, né, para que nós tenhamos uma manifestação científica também da senhora, seria o caso e seria muito bom para essa comissão parlamentar de inquérito. O governo federal postergou, como a senhora sabe, a compra de vacinas, tanto da Pfizer, e essa comissão já apurou sobejamente essas questões, quanto as do Instituto Butantan e da COVAX Facility. Como vimos fartamente aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, na linha do que Vossa Senhoria sugeriu para que eu perguntasse, essa foi uma decisão acertada? Eu devo dizer que a forma como as pessoas interpretam qualquer opinião que eu tenha dado, qualquer conhecimento, eu estou dentro do meu conhecimento técnico. As produtoras de vacina, elas têm uma cláusula que elas têm trabalhado no mundo e que não é simples, que é a questão da ausência de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade compartilhada, o médico que aplica, então é importante você ter também a percepção da responsabilidade das pessoas que estão envolvidas e do governo. Então isso é uma questão que se refere ao governo brasileiro. Eu não participo dessa discussão. Não, mas eu perguntei, a discussão cientificamente, foi uma decisão acertada? Eu não tenho como dizer, porque isso não é uma decisão científica, isso é uma decisão política, é uma decisão econômica, é uma decisão que tem muitas coisas que eu desconheço. Inclusive, no tocante à minha parte, que é a parte de imunologia, os estudos científicos das vacinas estão acontecendo, somente caracterizando o tratamento... Repete o vídeo, por favor. Isso, pois não. Vacinação aleatória obrigatória. Científicas robustas, falando que o tratamento precoce salva vidas e, portanto, não é necessário vacinar aleatoriamente uma população inteira, dizendo que é a única saída. É uma pergunta objetiva. A senhora confirma isso e acha realmente tão importante
semelhante o tratamento precoce quanto a vacinação? Porque a senhora afirmou. Eu considero que sim, são situações semelhantes. A questão, uma é para prevenção, tá bom, então que a vacina... nós já nos consideramos... Eu considero que a vacina é prevenção e o tratamento é tratamento. E que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é? Então, eu estou dizendo que não se deve falar aleatoriamente da vacina obrigatória. Sobre isso, uma pergunta novamente objetiva, doutora Nilce. Exatamente. Objetivamente, existem dois lados. A medicina da prevenção, que é a vacina, e aí a medicina do tratamento, que é o tratamento. Então, são coisas diferentes. Uma pergunta. Só não se deve dizer que é a única saída. Eu vou pedir para os assessores. Olha, tem muito assessor conversando com os... E como a vacina não trata o que já está infectado, eu pediria, então a ideia é o só um minutinho, doutora, só um minutinho. Calma, parece que passa mais credibilidade. Na realidade, quem está nos vendo nesse momento, eu peço que desconsidere as questões que ela diz aqui em relação à vacina. Desconsidere o que ela está dizendo em relação à vacina. Ela não está certa, eu não sou médico, não sou... Mas vacina, desde que a gente tem por gente, vacina sempre preveniu. É melhor prevenir do que remediar. Isso é histórico, doutora Nilce. Perfeito. Isso é histórico, não é de hoje. Então a sua voz calma, a sua forma de falar, convence as pessoas como se a senhora estivesse falando a verdade. Infelizmente, doutora Nilce, o que os seus colegas me falaram, eu retiro completamente. Eles estão totalmente equivocados em relação à senhora. A senhora está omitindo aqui muita coisa. E eu sou presidente da comissão, doutor Marco Rogério, e eu estou alertando que a senhora será convocada novamente para cá. E não mais convidada. Eu queria fazer uma outra pergunta na linha do que foi colocado pelo presidente Omar Aziz. A difusão da informação, como acabamos de ver, feita por Vossa Senhoria, de que há um tratamento eficaz contra a Covid-19, estimula as pessoas a abandonar as medidas não farmacológicas de prevenção à doença? De forma alguma, elas são concomitantes e se somam. Então eu quero reiterar, senador Omar Aziz, que a importância de falar que a prevenção, concordo plenamente com o senhor, que a prevenção é muito importante, que as vacinas são muito importantes e resolveram... A senhora não disse isso, doutora Nilce? Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Nilce. Essa é a volta que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Nilce, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Presidente, eu queria só prestar um esclarecimento. O prefeito de Nova York, assim como o prefeito de Milão, pediu desculpas por ter dito a bobagem e de ter sido contra o lockdown. Porque ela falou que em Nova York as pessoas ficaram em casa, mas tanto o prefeito de Nova York quanto de Milão foram contra o lockdown no início e aí vivemos... Tá aí, a cientista do negacionismo sendo enquadrada. É uma vergonha para a ciência, para a medicina, essa mulher ter o prestígio que tem. Isso é uma criminosa, deveria sair preso nessa CPI. Bom, eu tenho várias falas aí que eu vou ter que responder. A primeira é a seguinte, eu vou deixar bem claro que vacinas aleatórias Vossa Excelência têm que ser revistas. O brasileiro se vacine. Claro, o senhor já me disse isso. Agora, falar em vacina aleatoriamente é aleatório. Nós temos que seguir regras e foram seguidas as regras espartanas. Claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe?
qual é a diferença, doutora Anísia? Estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre o protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre o protozoário e o vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de lhe perguntar. De o quê? Estou perguntando. Eu estou perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, você elogiou tanto com o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, um caso... Não, senhora, tenha paciência. Sim, não é tem assim, não é bem assim, definições diferentes. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares, e os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico, completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. A ciência agora está buscando por coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? Ao coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, é o coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo no começo que a senhora sabia oncologia e imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Já vi logo no começo. Eu não queria nem falar isso. Estava na dúvida se eu vinha questionar ou não, para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. Eu gostaria a senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado de alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que eu estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência quer honestidade, quer verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica, para dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa, que muitos médicos e infectologistas ainda não dominam. Então eu quero dizer à senhora, a senhora não sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação e como aconteceu. A senhora sabe a data? Com você, com os nossos
espectadores aqui do My News, vamos tentar debulhar as notícias aí da doutora Anícia. Gonzalo, eu queria justamente começar falando do depoimento dela, né? Porque ela chegou, saudou todo mundo, apresentou as credenciais que são, assim, relevantes, e ela é uma pessoa muito simpática, ela se solidarizou com as vítimas da Covid, até com as pessoas que ficaram com sequelas depois da Covid. E ela disse, olha, não tenho conhecimento de nenhum gabinete paralelo. Mas, ao longo da fala dela, ela foi jogando muitas evasivas e isso foi esgotando a paciência dos senadores. Eu queria mostrar um trechinho aí para a gente ver. Vamos lá. A senhora não disse isso, doutora Anícia? Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Anícia. Essa é a Copa que precisa ser feita. Pelo amor de Deus, doutora Anícia, sabe o que é? Não escute o que ela está dizendo. Não, todos os brasileiros precisam de 2 vacinas. 2. Essa CPI foi criada para isso. Para quem perdeu parente, para quem perdeu irmão, para quem perdeu pai, para quem perdeu mãe. E a senhora não conseguiu salvar os seus pacientes todos. A senhora me desculpe, mas essa voz calma convence as pessoas que estão nos vendo. Então quem está nos vendo nesse momento, não acreditem nela, tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva. Gonzalo, o Omar Aziz teve até que pensar quando ele falou assim, essa voz, calma. O que você achou desse depoimento, Gonzalo? Veja, a Anísia, como pessoa, é uma pessoa boa. Tem muita gente assim, né? Eu a conheço. Agora, essa boa pessoa é uma médica medíocre. Ela tem opiniões ruins. Ela é muito pouco respeitada pelos profissionais que atuam na mesma área em que ela atua. Então, ela não é só um equívoco em relação a tratamento precoce, infelizmente. Ela também é um equívoco, né, nas áreas em que ela atua na medicina. Ela estava no Hospital Sírio-Libanês, saiu, foi para o Hospital Einstein, saiu, eu não sei em que hospital ela está hoje. Mas ela é uma pessoa coerente com a biografia dela, falando essas coisas em relação a tratamento precoce. Eu não sei o que ela disse lá em relação à vacina, mas pelo visto falou uma bobagem que até um sujeito que não é um profissional da saúde corrigiu. Quer dizer, como é que pode não tomar vacina, né? Assim, ontem também eu vi o Bolsonaro falando que, olha, quem teve a doença não precisa de vacina. 30% da população de Manaus teve a doença na primeira e na segunda onda. Ou seja, se tivessem vacinados, não teriam tido a segunda vez a doença, e muitos dos que tiveram a segunda vez a doença morreram.